Olá, você acompanha a partir de agora pela TV Câmara Caxias, canal 16 da NET, e também através das redes sociais da Câmara Municipal de Caxias do Sul, audiência pública promovida pela Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação da Câmara Municipal de Caxias do Sul, que vai debater o projeto de lei número 4 de 2018, referente ao serviço de taxilotação encaminhado pelo Executivo à Câmara de Vereadores. A proposta, que regula o serviço na cidade, propõe revogação da lei número 5.051 de 1998 e precisa ser analisada pela Comissão de Desenvolvimento Urbano e também pela comunidade. Por isso, a realização desta audiência. A audiência que será presidida e conduzida pelo presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, o vereador Edi Carlos, do PSB. Você fica agora com o início dos trabalhos. Uma excelente audiência a todos. TV Câmara Caxias, democracia que a gente vê. Boa noite a todos. A Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação da Câmara Municipal realiza a partir de agora a audiência pública para avaliar o projeto de lei número 4 de 2018, de autoria do Poder Executivo, que regula no município de Caxias do Sul o serviço público de transporte seletivo por micro-ônibus ou ônibus do tipo mini-ônibus em linhas regulares do taxilotação e da outras providências. O referido projeto de lei também revoga a lei número 5.051, de 30 de dezembro de 1998 e alterações. Agradecemos a todos vocês, a todos os presentes que nos acompanham. Também quero agradecer a todos que acompanham em suas casas, no TV Câmara, no canal 16 da NET, e bem também como os que assistem pelas redes sociais através do Facebook da Câmara Municipal de Vereadores. A SEDUT é composta pelos seguintes vereadores e vereadoras dessa casa. Por esse vereador Edi Carlos, vereadora Denise Pessoa, vereador Edson da Rosa, vereador Gustavo Toigo e a vereadora Paula Iori, que está aqui fazendo parte da mesa com nós. Importa ressaltar que o projeto deu entrada nesta Casa Legislativa no dia 16 de janeiro de 2008, durante o recesso parlamentar. Em 27 de fevereiro de 2008, retornou ao Poder Executivo, isso, no dia de fevereiro de 2018, retornou ao Poder Executivo para diligências a pedido desta comissão. O retorno do mesmo cedeu no dia 26 de março de 2018, com a mensagem retificativa. Então, a realização dessa audiência pública objetiva atender à legislação que dispõe sobre a gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas de vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano, bem como também pelos fatos de ser competência da Comissão do Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação desta Casa, com base no que dispõe o regimento interno da Casa. A realização da audiência pública em projeto afeta o desenvolvimento urbano, transporte e habitação que possam impactar na vida dos cidadãos. Portanto, compreendemos que a melhor forma de entender se as escolhas feitas apontam para a direção correta é dar a voz a quem sentirá essas mudanças, bem como as implantações do serviço. Participo dessa sociedade civil. A participação da sociedade civil é um passo importante nessa construção. Então, quero dar aqui as boas-vindas a todos os participantes. Também quero dizer que temos aqui o vereador Rafael Bueno, que está presente. Temos aqui na mesa o senhor Paulo César, presidente do Sindicato das Empresas de Fretamento e Turismo. Nosso amigo Cassiano Fontana, representante, presidente da Assutran. Também nós temos aqui o Sidney de Andrade, presidente interino da Associação Caxiense de Taxilotação. Temos também a Fernanda, que está aqui representando o vereador Gustavo Toigo. Temos o seu Luiz Rocha, presidente do bairro Desorze.
Temos o senhor Sérgio Escola, presidente do bairro Rio Branco. Temos também o ex-vereador dessa casa, Edson Marchiori, sempre é bem-vindo a esta casa. Temos também aqui o seu Decamiles. Decamiles é presidente da MOB Santa Lúcia e também nesse ato representa o deputado estadual Elton Weber. Também temos Adam Reck representando aqui o vereador Wagner Petrini. Temos também Ademir Saraiva, presidente do bairro Planalto 2. Então, de imediato, eu passo aqui a palavra à vereadora Paula Iores, que faz parte da comissão, para que faça a sua saudação inicial. Boa noite a todos. Boa noite, presidente de Carlos dessa comissão. Boa noite às pessoas da mesa, as pessoas que já foram citadas. Em especial um amigo de longa data, né, Poloni, que trabalha na Marco Polo. Eu entendo que essa pauta é de fundamental importância para a nossa cidade, por se tratar de mobilidade. E a mobilidade, sem dúvida nenhuma, é um assunto muito importante. Nós temos uma característica forte em Caxias do Sul, que é andar com o carro próprio. Que cidade que todo mundo tem seu carro? Às vezes está em 4 pessoas no lugar, cada um está com um carro. Acho que faz parte da natureza, pelo poder, até pelo PIB da cidade. Todo jovem, quando chega aos 18 anos, tem o sonho de ter seu carro, é uma coisa bem própria de Caxias, né? Mas a gente sabe que com o crescimento das cidades, com o desenvolvimento, é fundamental que a gente pense mais no coletivo, no transporte coletivo, por todas as questões, né, da própria mobilidade, mas da poluição e assim por diante. E o transporte seletivo, até onde a gente sabe, é uma alternativa que vem para aproximar quem anda bastante de carro, que é o meu caso, por exemplo, do transporte coletivo, né? Então, vejo que temos uma pauta importante aqui pela frente. Tivemos acesso ao projeto recebido do Executivo, alguns pontos, assim, conversamos já numa reunião, ou mais de uma reunião até, com os colegas. E acho que é importante esta audiência pública justamente para nós ouvirmos todos que aqui estão, que estão diretamente ligados ao ramo, e a partir daí nós refletirmos sobre as coisas que aqui forem apontadas, e nós podemos avaliar isso em como está a proposição vinda do Executivo. Acho que por hora era isso, colega vereador. Vamos escutar. Então, uma saudação inicial, depois podemos citar considerações mais pontuais. Obrigado. Obrigado, vereadora Paula. Também nós temos aqui técnicos da Marco Polo, representando a empresa Volare, senhor Muriel Bandeira e Roberto Poloni. Então, quero também deixar aqui registrado que a comissão entrou em contato com o Executivo para se fazerem presente na pessoa do secretário do Trânsito. Ele disse, por ter marcado compromisso anteriormente, não poderia participar. E a gente combinou com ele, então, que o programa ia ser gravado, a gente ia passar a degravação para ele depois, para eles também poder acompanhar. Também foi convidado o Ministério Público, e da mesma forma nos retornou, dizendo que não poderia participar por ter assumido um compromisso anteriormente. Então, quero dizer que todas aquelas participações que nós tiver aqui, então a gente vai passar depois para a Secretaria do Trânsito e também para o Ministério Público. Eu também passo de imediato agora para o vereador Rafael Bueno, que quer fazer as considerações iniciais. E daí depois, já em seguida, eu vou passar a palavra ao companheiro da presidente da Sutran e depois vamos às inscrições. É isso, né, assessor? Eu quero aproveitar também, agradecer aí o trabalho feito pelo nosso assessor Idair Mosquen, que também é um ex-vereador desta casa, tem feito um belo trabalho. Obrigado, Mosquen, para nós conseguir fazer essa audiência pública. Então, passa a palavra ao vereador Rafael Bueno. Obrigado, presidente Ed Carlos. Quero fazer uma saudação ao colega vereadora Paula Iores. Estamos aqui desde as 7h30 da manhã, né, vereadora Paula? E saímos de uma reunião de saúde
educação, agora estamos no transporte, né? Saudar o Cassiano Fontana, grande lutador pelo transporte público, e saúdo também todos da mesa, a quem está nos acompanhando pelo canal 16 TV Câmara, em especial a população que nos acompanha e demais assessorias de vereadores. Bom, presidente, a audiência pública faz parte de um roteiro obrigatório para que esse projeto seja implantado na nossa cidade de Caxias do Sul. Ele é um quesito básico. E se a Câmara de Vereadores não escutar a população não entenderá como esse projeto será executado. Mas nós temos o poder de fiscalizar. E quem tem o poder de executar é o Executivo. E eu lamento muito que não tem nenhum representante, vereador. Essa audiência pública não foi da boca para fora. Foi feito edital, foi publicado, foi gasto o dinheiro da Câmara de Vereadores publicando edital no jornal de circulação. Tem ex-secretário, tem ex-vereador. O senhor ligou. Então, lamentavelmente, a gente não tem a participação. Aqui eu não vou entrar em detalhes em épocas eleitorais, quando falavam que o transporte coletivo seria prioridade. O senhor mora no bairro Cristo Redentor, no mesmo bairro que eu moro, vereador. Eu não faço parte da comissão, mas eu estou participando, não vou poder ficar todo o tempo. Mas me interessa muito esse tema, porque a nossa população, principalmente as mulheres, os estudantes, que estudam na universidade, principalmente na UX, e que precisam do táxi lotação, eles descem ali na BR-116, para cima do Panela Velha. Eu lembro na época que eu era presidente do bairro, nós lutávamos para que o transporte coletivo ele passasse por toda a Silveira Martins, o táxi lotação. E até hoje não saiu do papel. Era para ser feita uma nova licitação, e até hoje nós estamos... até o desenho, eu mostrava para todos os vizinhos, olha pessoal, o transporte e lotação vai ser implantado aqui no nosso bairro. E até hoje nós estamos esperando isso, meados de 2013, 2014, eu acho que alguém me corrige. E até hoje. Mas pelo menos a gente tinha quem recorrer, quem cobrar aí os mapas da rota, porque então descia Angelina Miquelon, via ali pelo José P. Garibaldi, então a população tinha acesso ao táxi lotação. Espero que esse projeto saia agora de vez do papel e se transforme em realidade. Mas sem o amplo diálogo entre a Câmara de Vereadores, população e Executivo, eu vejo que mais uma vez, lamentavelmente, pode ficar no papel. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Rafael Bueno. Então, antes de passar a palavra para o Cassiano, eu quero também agradecer ao nosso colega e ex-vereador dessa casa, José D'Ambros, que está lá em cima, pegando as assinaturas. Também quero registrar aqui o nosso colega Igor Schmaidek, que está cuidando dos computadores ali, é o nosso fotógrafo de hoje. Então, obrigado pela participação de todos vocês aí. Eu passo então a palavra ao Cassiano, se ele quiser utilizar a tribuna, não tem problema, se quiser ficar aqui, tranquilo. Boa noite a todos. Minha saudação ao nosso presidente da comissão, o vereador Ed Carlos, a vereadora Paula, o vereador Rafael, os ex-vereadores Camiles, D'Ambros, Mosquen. Eu já vou entrar direto no assunto, até para nós não perder tempo. A Sutran é a Associação Usuário de Transporte Passageiros Escolar do município de Caxias do Sul. Essa entidade foi fundada em 2006. Eu fui presidente até 2010 e retornei à presidência em 2016. E a partir do nosso retorno, a gente focou muito o trabalho na qualidade do serviço. E quando se fala numa associação de transporte coletivo, nós estamos aqui defendendo os interesses daquele que é o cliente, seja do táxi, seja do Uber, seja de qualquer automóvel por aplicativo e também o táxi lotação. E aí eu fui convidado pela assessoria da comissão para uma reunião do dia 28, que nessa reunião o secretário estava. Estava o secretário, alguns assessores de vereadores, a vereadora Paula Iores, o vereador Ed Carlos, a vereadora Gladys e o vereador Velocino Ex. Nessa reunião, o secretário, e está gravada essa reunião, tá? E é bom resgatar isso para que as pessoas que estão nos assistindo e vocês tenham a transparência do que está acontecendo até agora. O secretário deixou claro que ele não tinha interesse nenhum de fazer audiência pública.
Com essas palavras, não, vamos botar em votação um projeto que depois a gente faz audiência pública. Então, o secretário brincando com a inteligência, né, de quem é vereador e de quem também lidera o movimento social popular e defende a população. Por que eu digo isso? Porque os vereadores, vereador Rafael, vereador Edi, vereadora Paula, vão votar a lei. O vereador não vota edital. O edital vem pronto, o edital é lançado pelo Executivo e se cumpra-se. Então aí começou alguns questionamentos, e aí a gente começou a ver que o projeto do Executivo não era um projeto ruim, era um projeto muito ruim. Né? E a gente fez uma análise na íntegra e ficou evidente alguns erros gravíssimos que eu vou passar para os senhores. Qual é o nosso papel enquanto a Sutran? É defender a qualidade. Quem está acompanhando a nossa luta e a nossa missão aqui na cidade de Caxias, sabe que a gente lançou no mês de abril uma audiência pública, que essa casa estava lotada, para discutir, ex-secretário Marchiório, para discutir a concessão 2020. E estava lotada essa casa, veio pessoas, palestrantes de fora, professores, técnicos que a gente convidou, e a secretaria não se fez presente. Bom, eu pensei o seguinte, vereador Edi, é um problema, né? Eles não escutam mais a União de Bairros, eles não escutam ninguém, então nós também estamos nessa vala comum, não vão escutar a Sutran, não vão participar. Mas não participar de uma audiência chamada pela comissão, por essa casa, isso é um desrespeito, né? Isso é uma coisa que não dá para tolerar. Me desculpe o secretário, mas no meu entendimento passa a ser sim um fantoche do prefeito, da gestor, né? Não cumpre um papel de secretário, não escuta a população, e eu posso entender que ele não gosta de trabalhar, porque um secretário que ganha 14 mil por mês deveria estar aqui sim ouvindo a comunidade e as entidades de luta. E é isso que nós defendemos. Agora, como é que na reunião que tinha 4 vereadores ele estava? Porque o povão não estava? Os representantes das entidades não estavam? Então, a gente tem que estar alerta a isso. O secretário Cristiano vai muito mal, obrigado. E vejam que agora é o táxi de lotação. Logo ali na frente vai ter uma grande disputa na questão da concessão do nosso transporte coletivo. Então, a importância dessa audiência, vereadora Edi Carlos, e já aproveito para parabenizá-lo, não só porque a lei exige audiência, mas eu tenho certeza que pela sua história, pela história dos vereadores Paula, Denise Pessoa, o Edson, que participam dessa comissão, vocês iam fazer de qualquer forma. Mas é lamentável a prefeitura não ter esse entendimento, né? Não querer dialogar. Foi os vereadores e nós que também representamos a população. Eu quero aqui, sugestões, a gente protocolou, eu quero te entregar, vereador Ed, né? A gente protocolou hoje às 15 horas e 29 minutos as nossas sugestões, né? Para que, na medida do possível, os vereadores que vão ter acesso ao documento que a gente pediu para que seja colocado no processo, possam ter o entendimento de isso virar algumas emendas, né? Então eu quero aqui, rapidamente, para não me estender, colocar algumas questões que nos preocupam. Uma delas, que para nós é a principal, é a questão relacionada à tarifa. Lá em 98, quando foi aprovada a primeira lei, se dizia em torno de 40% o valor a mais do transporte coletivo. Dizia lá. Hoje está inverso. Hoje o transporte seletivo está mais barato que o transporte coletivo, né? E por que isso, pessoal? Porque 98 são 20 anos atrás, né? Rapidamente, só para vocês entenderem, a partir de 2002, 2003, Caxias do Sul deu um pico muito alto, muita compra de moto, vereador Marchiório, ex-vereador Marchiório, muita compra de automóveis, e isso acabou o pessoal deixando de usar o transporte coletivo. E agora, então, com a entrada do transporte por aplicativo, então, piorou. E se você pegar os números, que daí não é números da Sutran e nem da empresa que presta serviço do transporte, que é a Visat, são números da Secretaria, o número de clientes baixou de uma forma considerável. Agregado a mais de 30% de gratuidades, é natural que a passagem vai ficar mais cara.
E nós, enquanto defensores do cliente, daquele que quer um serviço de qualidade, nós não podemos aceitar, né, que algumas coisas se modifiquem, porque o prefeito acha que é. Quem acompanhou na imprensa aí um mês atrás, tiveram uma audiência de conciliação sobre a tarifa, vereador Rafael. E aí entraram num acordo, a empresa concessionária e a prefeitura. Quem é que perdeu nesse acordo? Não foi nem a prefeitura e nem a concessionária. Quem perdeu foi a população, porque nesse acordo previu o quê? Alguns cortes de linha, a duração, tempo útil dos ônibus. Então isso acabou prejudicando a população de forma indireta e direta também. Então o que a gente está defendendo, tá? Que tenha sim uma porcentagem, nós achamos que 40% é muito, nós estamos defendendo que fique entre 20% e 30% do valor. As questões relacionadas ao número de veículos. A prefeitura está defendendo em torno de 60 veículos. Eu não entendo onde é que eles buscam, né? Onde é que eles viajam. Eles viajam, né? Porque qual é o estudo técnico que é feito? Se nós demoramos 20 anos para ter 22, que agora tem 21, né? Que tá em serviço, como é que nós vamos mudar isso para 300%? Se a frota de ônibus no mesmo período ela acabou crescendo em torno de 10% a 15%. Está errado. Mas daí eu entendo o que a prefeitura quer fazer. Como eles não têm capacidade de resolver o problema do transporte coletivo, eles querem usar outros serviços para suprir a necessidade daquilo que eles deviam fazer. Só que não é assim. Por quê? Tu pode botar 80 mini ônibus, pode botar 80 micro ônibus. Vai estourar no transporte coletivo. Por quê, pessoal? Porque quando é feita a revisão tarifária, e acho que depois o Marchiori, que foi secretário, pode me ajudar, pode colaborar com a minha tese. Quando é feito o cálculo tarifário, a estrutura é a mesma. As linhas são as mesmas. Mas diminui quem pega ônibus, vai aumentar o preço. Tanto que é por isso que hoje o táxi de lotação está mais barato do que o transporte coletivo. Então, a princípio é isso, a gente está à disposição, né, dos trabalhadores que trabalham no transporte, táxi, lotação. A gente quer ser parceiro, né, nesse debate, mas apostando muito, né, que essa casa, vereador Rafael, tenha a consciência, né, de fazer emendas com responsabilidade. Né? Ele vai vetar, depois volta e vocês derrubam o veto, porque é isso que a gente está apostando, né, para a gente não ter problemas depois ali na frente. Outra questão também que eu preciso aqui falar, que acontece muito, sobre a questão das pessoas físicas se inscrever, né? Participar do processo estadual. Nós não somos nada contra, né? Agora, nós temos um entendimento que se juntar 2, 3 pessoas e montar uma cooperativa, uma associação e um consórcio, isso vai dar mais qualidade para a operação. Vejam que se eu me inscrever lá para a licitação e por algum problema o meu ônibus ficar parado 5 dias, não vai ter outro ônibus para repor a linha. Quem vai ser prejudicado? A população. Então, a gente está à disposição de vocês. Parabenizo mais uma vez esta comissão pela organização, e a gente faz um repúdio, né, a essa tentativa, né, da secretaria, através do Cristiano, que é o secretário fantoche, porque na verdade quem é o secretário é o prefeito, ele só faz aquilo que o prefeito quer, e se isso continuar assim, muita coisa vai parar na justiça, né? Nós estamos preparados, né, para entrar na justiça se a gente entender, né, que esse projeto for prejudicar a nossa comunidade. Obrigado a todos, uma boa audiência para todos nós. Obrigado, Cassiano. Quero dizer mais uma vez, então, que nós estamos passando ao vivo, né, Mosquen? E também esse programa vai ser gravado, e depois toda aquela solicitação que foi feita, todas as palavras de cada um que vai fazer a sua intervenção, vai ser encaminhado até ao Ministério Público e também à Secretaria de Trânsito. Eu tenho aqui em segundo para falar o Paulo César dos Santos, então, que representa o Sindicato das Empresas de Fretamento, e na sequência Jefferson Cardoso da Silva, que representa a Associação Caxiense de Táxi Lotação. Quero dizer, Paulo César, se quiser usar a tribuna também não tem problema, aí tudo tranquilo. Obrigado, presidente. Saúdo a vereadora Paula. Saudando a mesa, saúdo a todos os presentes e todos os espectadores. Para nós é uma grande alegria estar presente hoje
assunto tão importante para a mobilidade urbana de Caxias do Sul, onde que o nosso segmento, que é o fretamento, e também abrange a parte das empresas de turismo, mas falando em fretamento, especificamente em Caxias do Sul, que é o serviço, do nosso ver, também muito, se o principal mais seletivo que existe para as nossas empresas, para os nossos trabalhadores da nossa cidade, nós estamos falando que as empresas de fretamento, números da Secretaria Municipal do Transporte, são totais aproximadamente 800 empresas cadastradas na Secretaria Municipal do Transporte. São mais de 1.700 veículos cadastrados e vistoriados na Secretaria Municipal do Transporte, só no nosso segmento de fretamento em Caxias do Sul. Nosso sindicato ele abrange 35 municípios e, para muitas vezes, quando se fala em mobilidade urbana, nunca foi lembrado que existe. A gente não consegue colocar uma cadeira, por várias vezes pedida na Secretaria Municipal de Transporte, nem para discutir as questões de tarifa ou da própria mobilidade do município. Nós, sim, somos boa parte da mobilidade urbana de Caxias do Sul. As nossas empresas de Caxias do Sul, com todas as greves que teve no concessionário, na Visat, todas as mobilizações que passaram, as últimas mesmo dos caminhoneiros, né, que tivemos aí enfrentando várias mobilizações, as nossas empresas não pararam, porque o nosso fretamento ele é qualificado. E isso me deixa muito honrado de estar presente a esta mesa, Ed. Muito honrado mesmo poder representar um segmento que muitas e muitas vezes não é lembrado. Espero que depois de hoje a gente possa, claro, contribuir muito com esse assunto, que é o táxi lotação. A gente entende do sistema, não somos operadores, né? Mas entendemos que todas as dificuldades que hoje os operadores estão enfrentando, né? Que são diversas. Aonde que se tem dificuldade de mão de obra, onde que se tem dificuldade de renovação de frota que não pode ter, uma manutenção diária, se não for 2 vezes por dia, né? O pessoal que está aqui operando o sistema, e isso só encarece. E a tarifa ela é mais barata por causa que não se tem a coragem, muitas vezes, da prefeitura, vamos dizer assim, de fazer o que o senhor muito bem colocou, de colocar esse sistema em operação e dando mais qualidade de vida para a nossa população. São diversos bairros e presidentes de bairros que têm a demanda desse serviço. Estão aqui alguns deles, bem representados. E só temos a somar, só temos a criar. Agora, sim, me preocupa quando o nosso secretário, os maiores interessados não vêm para uma assembleia desse nível. Isso é preocupante, porque nós do fretamento entendemos que junto com os senhores, junto com os atuais permissionários, a gente não quer nenhum privilégio. Nós queremos um canal de conversação, de uma busca de entendimento, porque já são vários anos que se tenta, de uma forma ou de outra, erradamente, com licitações que não se levam a lugar nenhum. E nós precisamos ter êxito. Neste momento, a população de Caxias do Sul precisa que esse serviço entre em funcionamento, porque como está, ele está nem mais em caráter precário. Não atende à necessidade, deixou de ser atrativo. E, além do mais, acredito eu, deixou de ser atrativo para quem está operando o sistema, que é o pior ainda de tudo, porque amanhã ou depois eles não vão conseguir mais praticar o sistema. Então, com o nosso conhecimento, com o serviço que a gente já presta para várias empresas, a gente quer somar, quer resolver e ajudar a isso sair do papel. Então, temos sim que abrir um canal de conversação para que isso se torne realidade e que a população de Caxias, que tem o direito de escolha, realmente possa ter o direito da sua escolha. Então, nesse momento, eu me coloco à disposição do Legislativo, da Câmara de Vereadores, dos atuais permissionários. O nosso sindicato ele está aberto à conversação, já tivemos conversas muito produtivas e que, com certeza, vamos ter êxito, acredito, neste momento, para que isso se torne realidade. Muito obrigado a todos. Obrigado, Paulo César. Então, nós temos aqui mais algumas inscrições, mas eu acho que alguém quiser ainda se inscrever, é só falar com o Mosquen, né, Mosquen? Só levantar a mão que o Mosquen vai até vocês aí.
Então nós temos aqui agora o senhor Jefferson Cardoso da Silva, está representando a Associação Caxiense do Táxi Lotação, e depois na sequência então nós temos o seu José Pedro Bosley, que é a Associação Caxiense de Táxi Lotação também. Associado da associação. Isso, o Jefferson é representante da associação e ele é um associado da associação. Muito bem. Com a palavra, então, Jefferson. Boa noite a todos. Gostaria de fazer meu agradecimento inicial ao presidente da Comissão de Desenvolvimento, Transporte e Habitação, senhor Edi Carlos, aos demais integrantes da mesa, vereadores presentes e comunidade. Só apenas retificando, presidente, eu faço parte do jurídico da CTL, né, da Associação Caxiense de Táxi Lotação. Bem, vim a convite da associação prestigiar a audiência pública e trazer elementos, né, similares na qualidade de auxílio, né, como disse a vereadora Paula Iores. Este é um momento que a comunidade e os presentes se pronunciam para fazerem sugestões de alterações legislativas em prol da comunidade. Então, eu venho com esse intuito de trazer orientações, não seria orientações, de trazer sugestões, tá, a esse projeto legislativo número 4 de 2018. Antes, eu acho que vale a pena fazer um breve reanálise do que vem a ser o serviço de táxi lotação. O serviço de táxi lotação, ele é originário de Porto Alegre. Ele foi, há cerca de 40 anos atrás, com vista a suprir a lacuna existente entre o serviço do táxi convencional, transporte individual, e o transporte coletivo. E o conceito é bastante usual ainda hoje em dia, tanto é que nesta lei, em sede de projeto, assim é relatado. Por ora, né, também ainda é muito presente questões que invocam, em determinados momentos, semelhanças com a lei do táxi e outros momentos com a lei do transporte coletivo. Né? Tanto é que ele é um serviço que ele não tem cobrador, eles transportam os usuários apenas sentados, similar ao táxi, mas cumprem itinerário fixo, igual ao ônibus. Né? E ele, obviamente, ele tem que se modernizar ao longo dos anos, e em decorrência de uma nulidade no edital 144 ou 134 de 99, nós estamos aqui a discutir a nova legislação para que seja, através dela, composto o edital de licitação do táxi lotação. Então, com a avaliação jurídica, eu verifico algumas lacunas na legislação que pode ocorrer num futuro próximo ser um empecilho para esse transcorrer desenvolvimento do edital de licitação. E num apanhado com a lei federal que regula as concessões públicas, 8987 de 95, e leis esparsas de outro município, nós viemos aqui trazer algumas sugestões. Tá? Uma delas seria a questão que permitiria uma segurança jurídica aos atuais operadores, né, que ficasse a eles permitido o desenvolvimento do serviço que hoje o fazem, até o regular conclusão do processo licitatório, com a possibilidade de troca de veículos. Pois daqui a pouco pode ser entendido, não, mas isso é desnecessário, porque daqui a 2 anos vai estar chancelada a licitação. Será que vai? Será que vai, presidente? Nós já tivemos 2 editais, um de 2012, do qual não houve continuidade, e o que foi revogado, inclusive, pelo próprio Poder Público, e o de 2014, que foi revogado através de decisão judicial em todas as instâncias do Judiciário.
E eu tenho aqui comigo, eu acho que cabe ler um pequeno trecho, né, de um parecer de 2010 do então procurador, não sei se continua sendo, Hernani Vieira Estradioto. Ele era o procurador do município à época. E esse parecer é de 29 de abril de 2010, portanto há 8 anos. E ele relata aqui, num requerimento, está aqui, confirmando, é 144/99 o edital, que foi pioneiro no segmento de taxilotação no município. Ele, aqui na sua finalização do parecer, na parte conclusiva, quanto a que seria na época o período de renovação do contrato da lotação, né, e por decisão judicial ele já tinha sido considerado nulo o edital à época, então ele responde: poderá a notificação, contendo os requisitos necessários, a notificação deste parecer, conter como termo de autorização de natureza absolutamente provisória e precária, cujo término deverá ser notificado aos então autorizados a prestar o serviço com 30 dias de antecedência. As medidas sugeridas visam uma transição harmoniosa e sem interrupção no serviço de taxilotação em nossa cidade. Ele estava se referindo à licitação aqui, né? Ou seja, na iminência de estar prestes a ser concluída uma licitação, ele relata que os permissionários teriam que ser notificados para desenvolverem e reassumirem os novos. Porém, este parecer aqui é de 2010, nós estamos em 2018, e a licitação ainda não se concluiu. Então, respondendo aqui ao que levantou, né, o presidente da Associação de Transporte de Passageiros, seu Cassiano Fontana, por que a passagem do taxilotação é mais baixa que o ônibus? Lhe respondo, salvo se eu estiver errado, doutor Edson Marchiori. A resposta é porque na tarifa técnica elaborada pela planilha GIPOT, todos esses veículos encontram-se em defasagem máxima. Então, por isso, a tarifa fica mais baixa que a do ônibus. Tá? E não é por falta de vontade de renovar, mas pela insegurança jurídica e por não ter um contrato que o autorize e nem tampouco uma legislação. Então, sugerimos esse adendo, essa sugestão legislativa, que o único beneficiado é a comunidade. Né? Ah, mas se o permissionário não trocar o carro, isso é uma prerrogativa que estaria dentro da capacidade dele até que se conclua a licitação, mas daqui a pouco ele pode trocar, e o único beneficiado vai ser o usuário. Ok? Outro fator importante, que foi inclusive levantado na questão de mobilidade urbana pela vereadora Paula Iores. Realmente, a questão do assodamento do trânsito é latente em tudo que é município de grande porte e médio, como Caxias do Sul, tendo que ser preservado o transporte, seja ele coletivo ou seletivo. Tá? Hoje existe, já não é tão moderno assim, né? Mas de alguns anos para cá, o sistema de bilhetagem eletrônica, do qual hoje a detentora da maior concessão do município opera, né? A Visat. Então, fizemos a sugestão legislativa, né, que esse direito do usuário esteja contido para ele fazer a livre escolha dele, de posse desse cartão, onde ele tem créditos eletrônicos, ele possa tanto utilizar o ônibus como a lotação. Que exista com a verdadeira, realmente, como no Rio de Janeiro é assim, Fortaleza é assim, que ele possa, né, ter o seu direito de ir e vir respeitado, por qual modal ele deseja ser transportado. Ele vai gastar o crédito, independente, ele tem R$100, né, independente se a passagem no modal é 13 e no outro é 5. Ele vai gastar o crédito referente à tarifa qual ele desejar usar. Tá? Então, seria uma sugestão. Okay? Outra coisa. A parte contratual, hoje, existe em inovação legislativa a possibilidade dos contratos serem por até 15 anos, tá? Renováveis por mais 15. Então, é uma sugestão também,
né, para esta casa, pois torna o contrato para quem opera e até para a gestão pública mais, vamos dizer, mais fácil. Não é mais fácil, não seria essa a palavra correta, né? Ele daria mais segurança jurídica a ambas as partes nesse sentido. Tá? Outra coisa, a questão da licitação, que tem sido utilizada já de longa data na modalidade outorga. A outorga nada mais é que um lance público de valores, onde ele geralmente está compartilhado com outro item da lei de licitações, ou capacidade técnica ou preço. Via de regra, salvo engano, a legislação prevê a combinação de 2 fatores, onde nos critérios que têm sido utilizados pelo município de Caxias, tem sido capacidade técnica, que foi o último, e outorga. Que a outorga possa ser paga, né? Porto Alegre, no novo modal envolvendo bairros mais distantes, que foi há pouco mais de 3 ou 4 anos concluído o certame, foi utilizado esse sistema que me pareceu bastante isonômico, e ele também traz a segurança jurídica numa iminência de problema futuro na licitação, né? Que seja a outorga diluída ao longo do contrato. Caso o contrato tenha 15 anos e lá no 7º houve um problema e por algum critério venha a ser descontinuado o serviço, mesmo embora ele seja público, mas não essencial como coletivo, não haveria um ônus contra a prefeitura, pois até aquele momento que ele está pagando de forma parcelada, ele estaria se utilizando do serviço público. Ele não teria feito um investimento numa outorga ao longo de um contrato de 15 anos e não ter utilizado todo o tempo de benefício contratual. Então, que a outorga ela seja paga de forma fracionada ao longo do contrato. Uma sugestão. Outra questão. Transferência de contratos. Não se sabe até então se teria alguma referência neste projeto de lei quanto a isso. Como eu digo, o táxi lotação ele é de origem mista, do táxi e do ônibus. Sabemos que aqui no município existe, foi aprovado há algum tempo, a possibilidade, né, de preenchendo os requisitos que capacitam o permissionário detentor da permissão do táxi, ele poderá assumir em caso de morte, de falecimento do titular. Tá? Porto Alegre, agora recentíssimo, também foi votado e aprovado essa legislação, né, muito similar à daqui. Então, se faz essa sugestão, até para dar uma segurança também jurídica aos que prestam o serviço e à comunidade de continuidade de serviço daquela permissão. Tá? Que em caso de falecimento, existe previsão legal para isso, ele possa, o herdeiro, né, possa ser o detentor desde que preenchido as condições e requisitos e, obviamente, assumindo os compromissos contratuais com a prefeitura. Outro fator que eu vejo importante, que visa a capacitar a licitação do transporte seletivo de passageiros. A capacitação técnica. No edital que foi tornado nulo através de decisão judicial transitada em julgada, tem questões que também foram submetidas à análise do judiciário e permanecem com a rigidez que assim o determinou na época do lançamento do edital. Uma delas é a capacitação técnica. Houve um processo judicial do qual discutia a questão da capacitação técnica ser elencada de forma
relacionada de acordo com cada modal participante. O que eu quero dizer com isso? A alegação foi que estaria sendo a competitividade não estaria sendo levada a efeito, estaria sendo feitas restrições à competitividade. E a decisão em segundo grau entendeu que não. Qual era o critério dessa ação? Exemplo, qual o serviço licitado? Transporte seletivo, taxa-lotação. Quem tem experiência de taxa-lotação tem, segundo o edital, era exatamente nesses moldes. Tem um ponto. Transporte coletivo, 095. Transporte rodoviário de passageiros, 09. Transporte coletivo na modalidade de fretamento, 085. E o desembargador, no voto dele, ele explana, expressa muito bem, que eu entendo que vale a pena ser lido o breve trecho do voto e relatório dele. O que ele diz aqui? O desembargador da 21ª Câmara Civil é o desembargador Marco Aurélio Renz, relator deste processo, número 700-650-12-684. E ele traduz seu voto no seguinte sentido: é nítida a diferença entre transporte coletivo de passageiros e transporte de pessoas. O primeiro é serviço público realizado mediante condições impostas pelo poder concedente, e o segundo detém caráter contratual. No caso, a licitação visa a contratação de empresa para a realização de transporte seletivo de passageiros, que se distingue do transporte coletivo e transporte modalidade de fretamento. Correto, portanto, o critério de pontuação conforme a experiência do licitante, atribuindo-se maior quantidade de pontos àqueles que já desempenharam o serviço licitado. Não atento ao princípio da isonomia, nem à competitividade ou a maior vantagem para... não há atentado ao princípio da isonomia, nem à competitividade ou maior vantagem para a administração. Correta a sentença que não divisa direito a ser protegido pelo remédio. Nego o provimento ao apelo. Então, em suma, essa decisão aqui que está transitada em julgado, do qual ela não cabe mais recurso, ela resguarda essas condições editais. Então, a sugestão é que se traga ela para a lei, né, visando justamente o interesse público e o benefício dos usuários. Isso, de forma nenhuma, como diz o desembargador, ele veda o certame, a competitividade. Apenas ele atribui pontuação de forma ao objeto específico do edital. Então, em princípio... e mais uma questão aqui, que seria a minha questão final. Hoje em dia, nós verificamos uma dificuldade, inclusive em atender a questões dos usuários que solicitam, muitas vezes, uma mudança de itinerário para melhor atendê-los. Pois a mudança ela fica restrita totalmente à administração pública. E como disse, renovando o que relatou a vereadora Paula Iores, este serviço ele tem que ser debatido e ele é para todos. E eu penso que as suas modificações, oportunamente, têm que ser consultadas a todos. Ora, se tem uma comunidade que ela está querendo que seja feita uma alteração de itinerário, eu acho que ela tem que ser ouvida. Não é? Ela tem que ser ouvida, vereador. Então, a sugestão que eu faço é que seja determinado que, para modificações de itinerários, seja feito um estudo técnico, né, entre os interessados, que seria aquela comunidade, né, o município e os operadores. Né, porque muitas vezes se tem apenas uma questão técnico-jurídica, e aí fica a comunidade carente. Ela não tem um transporte, e as questões que envolvem a dinâmica do município, elas são muito ágeis. Hoje abre um comércio aqui, fecha outro ali, aquela rua que não era interessante para o usuário, agora já é. Então, é rápido essas mudanças, que não podem ficar emperradas por uma questão legislativa. Então, eu vou fazer o protocolo
dessas sugestões. Gostaria, eu fiz um breve, não se considera uma minuta, mas eu gostaria de entregar ao presidente em mãos, e vou fazer também o protocolo de uma forma mais técnica, para que ele possa participar ali do processo do projeto de lei número 04 de 2018. Agradeço a todos, especialmente ao presidente que me concedeu a palavra, os demais membros da mesa e a comunidade que nos ouve. Obrigado, então, ao senhor Jefferson Cardoso da Silva, representante da Associação Caxiense de Táxi e Lotação. Também eu queria registrar aqui a presença da assessora do vereador Edson da Rosa, esteve aqui com nós até agora, também a Andressa, que então está representando o vereador Edson da Rosa. Nós temos aqui, então, o próximo inscrito, então, o senhor José Pedro Bosley, que ele é associado da Associação Caxiense de Táxi e Lotação, que está com a palavra. E na sequência, então, nós temos o Edson Marchioro. Boa noite a todos e a todas presentes nessa audiência, e de modo especial ao vereador Edi Carlos, à vereadora Paula Iores, ao vereador Bueno, ao ex-vereador Marchioro, o Cassiano Fontana, presidente da Suntran, o Paulo César dos Santos, do Sindicato do Fretamento, nosso presidente interino, o Sidney, o doutor Jefferson, que se pronunciou agora. A minha fala vem no sentido de registrar aqui. Eu acho que o motivo principal dessa reunião, dessa audiência. O Dr. Jefferson falou bastante também sobre a questão isonômica. Primeiro, registrar que dentro da associação, uma das metas a ser cumprida por esse novo projeto de lei é uma forma de tornar o serviço isonômico, diminuir a emulação entre os permissionários, a criação de um caixa único. Isso tudo deve ser debatido com os permissionários, porque hoje o que tranca o serviço de táxi de lotação é uma questão jurídica. É uma questão jurídica. É que o edital está cassado e precisa que surja um edital que contemple, que reconduza esse serviço à legalidade. Essa que é a realidade dos fatos. O projeto de lei 004 de 2018 tem por finalidade adaptar a legislação para atender os apontamentos feitos pelo Poder Judiciário na sentença que anulou o último certame. Essa é a questão concreta da necessidade da criação desse novo projeto de lei. A partir daí, tudo que foi dito aqui é bem-vindo para melhorar o táxi de lotação. Mas essa questão, ela é uma questão que tem que ser resolvida de imediato para que se faça alguma coisa, porque senão vai se tornar inócua tudo isso que a gente está conversando aqui. E o que a sentença que anulou esse último certame fala? Segundo o acórdão, nas folhas 6, 7 e 8, primeiro, eu vou ler aqui. O afastamento de pessoas físicas da licitação compromete e restringe o caráter competitivo do procedimento sob júdice, além de contrariar o princípio da impessoalidade
inviabilizando, inclusive, a participação dos atuais permissionários do serviço de transporte. Então, uma coisa que tem que ser trabalhada nesse novo projeto de lei é essa questão. É a questão do interesse dos usuários que estão trabalhando aí nesse período todo, uma grande parte, assim, ao arrepio da lei, mas por uma decisão que foi tomada, não por alguma falha ou alguma ilicitude feita pelo poder, pela associação ou pelos permissionários, e sim pelo poder permitente da época. Em segundo, a exigência de que o transporte seja realizado apenas por veículo 0 km é desarrazoada e desproporcional ao objeto do contrato de permissão, restringindo sobremaneira a participação de novos licitantes, em virtude da excessiva onerosidade proporcionada pela exigência sob júdice. Circunstância que conduz, inclusive, à conclusão de direcionamento do certame. Esse aqui é um outro ponto fundamental que tem que ser trabalhado por essa nova lei, para que seja desatado esse nó. Em terceiro, a exigência de garagem para 20 veículos, da mesma forma, afigura-se desarrazoada, ferindo os princípios da isonomia e da impessoalidade, especialmente considerando que apenas uma empresa possui capacidade para atender essa condição, conforme informações trazidas pelo juízo AQUA, prejudicando demasiadamente os demais licitantes, que terão de suportar os custos de aluguel de extensa área. Ademais, é pouco provável que os veículos permanecem estacionados todos ao mesmo tempo na garagem, sendo exagerada a exigência. Esse aqui é um outro ponto que tem que ser... Continuando nesse terceiro ponto. O certame está favorecendo poucas empresas, ou senão uma única empresa, que já encontra prestando serviço de transporte no município. E essa conduta, por óbvio, não se coaduna com os princípios básicos das licitações contidos no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal e no artigo 3º da Lei número 8.666 de 93. Então era somente essa colocação que eu gostaria de fazer. Que se atente à questão jurídica, depois, havendo essa recondução à legalidade, então o próximo passo deve ser tomado, incluindo as colocações que aqui foram postas. Obrigado. Obrigado, então, ao senhor José Pedro Bosley, que é um associado da Associação Caxiense de Táxi e Lotação. Então, nós temos aqui agora o arquiteto urbanista, senhor Edson Marchiori, e ex-vereador desta casa, mais uma vez, sempre bem-vindo a essa casa. O senhor está com a palavra. Boa noite, obrigado, presidente, vereadora de Carlos, presidente da comissão. Eu iniciaria fazendo coro à sua colocação em relação à participação do assessor Edair Mosquen, que tem dado uma qualidade extraordinária, uma dedicação muito grande na organização de eventos desta comissão, que eu entendo a comissão mais importante do Poder Legislativo, né? E sem querer desmerecer outras comissões. Trata da vida na cidade, né? Trata do transporte coletivo, trata da habitação, trata das questões que atingem diretamente a população. Então, assim, eu sempre gosto, a certidão amarelada traz umas vantagens para a gente, né? Não é só ônus, tem bônus também. Eu gostaria de fazer inicialmente uma homenagem ao ex-vereador Zoraide Silva, que no ano de 1988, quando eu era vereador também nessa casa, foi feita a lei orgânica do município, e naquela oportunidade o vereador Zoraide Silva
protocolou uma emenda que teve a aprovação unânime naquela oportunidade da criação do de lotação em Caxias do Sul. Eu estou falando em 1989, que foi promulgada a lei orgânica. Lamentavelmente, as administrações que se sucederam não levaram a cabo essa ideia, né, que já nós poderíamos ter 10 anos a mais, quase, de táxi lotação no nosso município, né, e o que veio ocorrer só a partir do final da década de 90, né, quando saiu a licitação do transporte coletivo, saiu a licitação do táxi lotação, e logo em seguida a licitação de táxi, né, um dos poucos municípios brasileiros que fez licitação para táxi. Então, e nessa oportunidade eu homenageio também o engenheiro Juliano Derros, servidor de carreira, que, estou falando da década de 90, quando ninguém fazia licitação, ninguém fazia concorrência pública, transporte coletivo, todos os contratos eram prorrogados. Caxias do Sul foi pioneira, né, no transporte coletivo, foi a primeira do estado a ter bilhetagem eletrônica, né, muito antes de Porto Alegre, que é a capital do estado, né. Então, Caxias sempre teve na vanguarda nessa questão do transporte coletivo. O transporte coletivo ele inclui o táxi lotação e o táxi, né? O táxi lotação e o transporte coletivo. Já o fretamento é outro tipo de regulamentação, é uma lei municipal, é de iniciativa privada, né? Não é feita uma concessão, é sim feito, se preenche os requisitos da lei, vai ter autorização, tanto que tem mais de 1.700 ônibus, segundo o presidente, né? Que é 5, 6 vezes a frota do transporte coletivo operado pela Aviação Santa Teresa hoje, né? Então eu iniciaria fazendo esse resgate histórico para fazer justiça a quem teve essa ideia, quem trabalhou isto, e a minha última homenagem a esses guerreiros que estão aqui, né, que só sobreviveram aos fatos que ocorreram em relação ao táxi lotação por terem iniciativa própria, aquilo que o Bosa estava falando. Eles têm uma garagem alugada, eles compram o óleo todo mundo junto, né? Então, por esta razão é que eles conseguiram estar sobrevivendo. Ônibus com mais de 1 milhão de quilômetros rodados. Quer dizer, como é que vai ter condição de ter qualidade do transporte do táxi lotação? Então é importante esse registro, né? E nesse sentido, entendendo o transporte táxi lotação como transporte diferenciado, ele é diferente, ele não pode ter gratuidade, ele não pode ter passagem estudantil, ele tem que ser passagem cheia. Então, indo diretamente, e aquilo, doutor chefe, que o senhor falou, o Hernani Vieira Estradioto, ele não era procurador, ele foi um funcionário de carreira, um dos melhores funcionários de carreira que o município já teve, né, na Procuradoria Geral do município, e trabalhou nesses processos, seja do transporte coletivo, que durou 10 anos a ação judicial, né, que só foi findado o transporte coletivo depois de 10 anos. Então é uma das pessoas que mais conhece esse assunto, tanto que fez aquela regulamentação que o doutor acabou de se pronunciar, né? Então tem algumas questões. Primeiro, a gente tem que aprender com as coisas que não deram certo. Foi uma ideia boa do táxi lotação, né? Estou falando final da década de 90, e que não se tinha experiência, e na época foi escolhido esse modelo, né, para iniciar, de pessoas físicas, né, não teve previsão de ônibus reserva, de micro-ônibus reserva, né, estraga um ônibus, a linha vai ficar sem o transporte seletivo. Então, eu iniciaria dizendo o seguinte, só para um dado, em 2004, o transporte coletivo transportava mais de 4 milhões de passageiros mês, estou falando 14 anos atrás, e o táxi lotação ao redor de 200 mil passageiros mês. Quer dizer, nós entramos numa descendente por uma série de razões, né? Historicamente, o privilégio, a prioridade ao transporte coletivo não tem sido muito bem tratada no nosso município. E nos últimos um ano e pouco, então, é uma volta atrás, né, na nossa cidade, e os resultados estão aí, né? Todos os municípios tiveram redução por causa da questão de que o transporte coletivo é caro, né? É caro para a população pagar,
É caro, é difícil de conseguir pagar. Então a redução foi muito grande no Brasil inteiro. E aqui não ficou diferente disso, sabendo-se que quem tem que fazer a gestão do transporte coletivo é o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Mobilidade Urbana, né? Mas agora, sempre, quando se discute uma mudança de trajeto, a participação dos permissionários é fundamental. São eles que estão vivendo o dia a dia, que estão na rua, sabendo que aqui é melhor circular que na outra via, né? Então tem que ter uma atuação conjunta do Poder Executivo com quem está operando, que é quem conhece o que está acontecendo efetivamente perante a população. E assim, eu não estranho o secretário de Transportes atual, né? Ele até é exercício legal da profissão, ele é engenheiro de fundição, né? Ele não pode, isso é uma prerrogativa de engenheiro civil e arquiteto, né? E quando eu comecei a trabalhar na prefeitura municipal, depois que eu tinha iniciado, em 1985, eu fui trabalhar com um cidadão que chamava-se Clóvis Drago, que foi o primeiro secretário de Desenvolvimento Urbano. E ele não tinha computador, a prefeitura, ele tinha uma xerox em folha 4. Quando ele foi me convidar para ser seu assessor, estava escrito naquela folhinha: o chefe que escolhe assessores inteligentes é mais inteligente que eles. Quer dizer, quem é medíocre não quer estar bem assessorado porque tem medo de sombra, né? O que eu quero dizer com isso? Na Secretaria de Transportes tem técnicos altamente qualificados, servidores de carreira, de muito tempo de estar operando o transporte coletivo, o táxi lotação, né? E não são ouvidos. Isso é uma barbaridade. E aí se comete essas besteiras, tal qual o seguinte: vai licitar linha? Não, tem que licitar um sistema. Tem que licitar um sistema que inicialmente terá essa e essa linha. Ou seja, é um sistema com flexibilidade, como é o transporte coletivo. Quer criar uma linha nova? Senta, e isso não dá para ser como pessoa física. Isso tem que ser, de preferência, um consórcio, para não dizer que está se querendo fazer uma licitação para os grandes virem operar. Pode uma série de pequenos se juntarem, fazerem um consórcio, né? Vão ter lá uma câmara de compensação, porque um vai transportar mais passageiro que o outro, um vai ter mais despesa de manutenção do que o outro. Então é justo que o sistema faça a divisão justa do resultado econômico, financeiro da operação do sistema, né? Então não pode ser linhas, pode ser inicialmente, e nós estamos discutindo a parte mais importante: a licitação vai ser uma decorrência disso aqui. O que tiver na lei vai poder estar na licitação. Então, algumas coisas como definição, tem que ter prazo do lançamento do edital. Tem que no final lá da leizinha botar lá, do prazo de tanto tempo, o município terá que fazer o lançamento do edital. Por quê? A iniciativa desse tipo de concessão, desse tipo de lei, só pode ser do Executivo Municipal. Mas a hora que vem para essa casa, podem ser propostas modificações, certo? O prefeito pode vetá-las. A Câmara pode derrubar o veto, mas aí ele pode não executar. Então tem que botar prazo na lei para garantir que aí, se não cumpre o prazo, né, poderá ter até questão de improbidade administrativa. Que, aliás, que com essa administração que aí está, nós temos que ter todo o cuidado do mundo, né, porque não está preocupada com isso. Então, em relação à questão principal, é o lançamento de um sistema. Por quê? Porque senão a tarifa será diferenciada. A linha que uma vai operar vai ser diferente da outra, vai ter que ter uma tarifa para esse, outra tarifa para aquela, outra tarifa para... Por isso tem que ser um sistema, que daí será uma tarifa social. A média das tarifas, né, vai ser uma tarifa social, uma tarifa única. E aí, o doutor já levantou a questão da bilhetagem eletrônica. É fundamental hoje isso. É fundamental que se tenha isto. Que isto é a transparência que interessa a quem vem operar, a sociedade, e interessa também ao Poder Executivo, que é o gestor que vai ter os números corretos. Então, a questão da pessoa física, não dá, já passamos por isso. Foram pessoas físicas como é que vai ficar a questão da frota reserva?
se vai ser cada um vai ter que ter um carro reserva. Não precisa isso. Precisa normalmente do transporte coletivo, ao redor de 10% da frota em operação é de frota reserva, para possibilitar que a hora que deu um problema num, faça a substituição e a população, né, não fique desassistida. Então essa é a questão principal, é a questão de um sistema e não sem linhas. Daí lá na licitação vai colocar quantas linhas vão ser definidas, que não são imortais, né? Não são imortais. As linhas mudam de acordo com a cidade mudando. A cidade é um organismo vivo, fecha um empreendimento lá, abre outro aqui, a realidade muda muito rápido. Então tem que ter essa flexibilidade, né? Isso só se consegue com um consórcio. Se tu licitar uma linha, que é esse percurso aqui, é esse. A hora que tu precisar de outra linha, tu vai ter que fazer licitação de outra linha. Entendo também que se a gente está buscando qualidade, os atuais operadores, né, que estão aí, guerreiros todo esse tempo, tem que ter o atendimento na legislação. E é possível fazer isso, né? Só tem que ter muito cuidado com a questão da tal da técnica, porque sempre que a gente fixa um número, sempre vem aquele que diz 5, mas por que não 4? Por que não 6? Né? Então, essa questão técnica, e eu acho que está mal colocado o 1.095, 0,90, 0,85, a diferença tem que ser maior. Quer dizer, quem sabe operar táxi é quem dirige táxi. Quem sabe operar o táxi de lotação, o transporte seletivo, é quem operou. Transporte rodoviário é completo, ou seja, tem as suas peculiaridades, suas diferenças, né? E isso tem que ser consagrado nisso. Em relação à licitação, o município tem historicamente mais de 200 táxis, tinha antes da licitação, e o município foi condenado, né, para a questão de ter que fazer licitação de novo, e a questão da transferência, né, da concessão. A concessão tem que ser fixada por um tempo. Quem não operar nesse tempo todo tem que devolver a concessão para o município. Ou aquele prazo fixo, não estou defendendo aqui se é 5, 10, 15, 20, certo? Mas tem que ter prazo marcado para isto, né? E quem não quiser operar vai devolver a concessão. E aí tem uma série de artiguinhos aí. Tá, já falei isso. O Bosquet me falou que a Visat disse que tem 229 ônibus em operação. Tem menos que em 2004? Tinha 333 quando eu era secretário. E daí é 20% da frota que poderá ter de táxi de lotação, né? Consórcio, já falei. Eu tenho o número de 335, o que daria 67, até 67 táxis de lotação, né? Não estou dizendo que é necessário no primeiro momento, né? Isso vai todo um estudo de viabilidade, tem que estudar a viabilidade econômico-financeira, né? Para viabilizar para a população, para viabilizar para quem vem operar, né? Isso. Acho interessante a questão do valor mínimo superior, quer dizer, transporte diferenciado, tem que ser diferenciado. Vai ser diferenciado nas pessoas que vão utilizar, né? As pessoas vão utilizar, diferenciado no sentido de que tem que pagar a tarifa cheia, né? Ele tem a alternativa do transporte coletivo, que tem todas as isenções, gratuidades. Esse serviço é especial, né? E aí, achei interessante. Aliás, a única coisa interessante que eu achei nesse projeto aqui é a diferença, se for calcular a tarifa e a diferença estiver menor que os 20%, isso vai ser depositado num fundo, essa diferença, para subsidiar, ou seja, carimbada para subsidiar o transporte coletivo, né? Ou seja, para ser um dos componentes da tarifa, esse valor que vai estar depositado nesse fundo, né, quando ocorrer esse fato. Então, assim, tudo que quiser ser colocado tem que ser colocado agora, né? Acho que
até é arriscado o tipo de... Eu concordo com a outorga e a capacidade técnica, né? Historicamente o município tem feito isso, né? Eu só tenho receio que muitas vezes o processo licitatório, eu trabalho bastante em processo de concorrência pública e transporte coletivo, o advogado sempre se pega lá no número. Por que aqui é 15 anos e não é 14? O outro diz, por que não é 16? E não tem assim como se defender esse tipo de número que normalmente é utilizado na questão de capacidade técnica. Então, tem que ter assim, muito cuidado nisso, para não ser mais um procedimento que vai parar no Poder Judiciário. Eu acho que era isto. Oi? Ah, sim, eu tinha me esquecido. Fica vedado de ser permissionário do serviço de transporte público seletivo por micro-ônibus ou ônibus do tipo mini-ônibus em linhas regulares, táxi-lotação, os ex-permissionários, ex-concessionários de qualquer modalidade de transporte que tenha havido... que tenha perdido a permissão, que tivesse a sua concessão cassada. Isso é pena de morte. O cidadão pode ter tido um problema na vida, então nós vamos condená-lo à morte, né? Então tem algumas coisinhas aqui que tem que dar uma correção. Outro deles, 29, isto. A questão da fora do perímetro urbano, né? Não pode, né? Tem que ir até o limite do perímetro urbano, como o transporte coletivo também é. Transporte coletivo urbano. Então é só no perímetro urbano que pode operar, né? E no mais, era isso que eu tinha para colocar, né? Esse é o momento, presidente, esse é o momento de fixar as regras, de se debruçar com muita calma nisso aqui, né? Porque quem vai fazer o edital depois é o Poder Executivo, né? Então acho que é fundamental fixar as regras, tem regras aqui que tem que ser modificadas, e fixar prazo para o cumprimento disso, porque o não cumprimento, né, pode ocasionar a improbidade administrativa do administrador de plantão. Era isso. Muito obrigado, desculpe abusar. Obrigado, vereador Marchioro, ex-vereador dessa casa, Edson Marchioro. Então, era o nosso último vereador inscrito. A gente passa aqui, então, vamos passar para os componentes da mesa que queiram fazer suas considerações finais. Primeira vereadora Paula Iores. Bem, a minha consideração, eu achei que foram colocações muito ricas. Eu não quis manifestar os pontos que tinham me chamado a atenção antes, porque eu queria escutar, e vocês trouxeram eles aqui. Me preocupava, de fato, essa questão da tarifa, né? Como é que hoje nós estamos abaixo da tarifa do coletivo? Isso não tem o menor senso. Está explicado, porque esse projeto está há quanto tempo parado, né? Então, de fato, a gente tem que perseguir o ideal de cada coisa, o objetivo. O do coletivo, nós temos que reduzir a tarifa. E nós temos muito trabalho para fazer, revisando gratuidades, revisando coisas que hoje não têm sentido que tiveram no passado. Para isso, a gente até já está com uma ação planejada. O seletivo, o nome já diz, né? E eu vejo que nós temos assim que perseguir de fato o objetivo de ele ser muito bom, para nós poder despertar em nós caxienses o maior uso do seletivo. Hoje, como está complicado, né? Então, essa era uma preocupação que foi bem abordada. Me preocupava também a questão do pessoa física, porque o senhor colocou, né, veio trazida pelo judiciário, mas eu pensava, na meu ver, a fragilidade disso. Como que a pessoa física vai dar conta de ter reserva de estrutura? E, pelo visto, você já tem uma organização, né, que basta, talvez,
consolidar num consórcio, então. Porque se a compra de insumos já é feita coletivamente, se a garagem vocês já dividem, então, acho que o caminho está bem iniciado. Não sei, se tem que amadurecer um pouco mais, mas essa preocupação eu tinha. Como a pessoa física vai se defender, porque tem seguro para dar conta, tem funcionário para dar conta, CLT, e a gente sabe que essas coisas também têm riscos, né? Então, bom, acho que bem contemplado a questão do consórcio. Eu achei muito interessante as questões trazidas, a questão da bilhetagem, eu não conhecia isso, então, que bacana, né? Aí a pessoa tem, eu acho muito bom tudo que dá protagonismo para as pessoas, que elas possam escolher o que elas querem usar. Então, eu tenho crédito e uso aonde melhor me convier. E essa questão que a cidade sempre muda, sem dúvida alguma. Hoje a gente vive um problema, por exemplo, a gente que está aqui vivendo no dia a dia tantas pautas, nós temos falta de vagas e escolas vazias. E aí, como é dito, não tem como botar rodinha nas escolas, mas o transporte pode levar as pessoas até as escolas. Então, quem sabe a gente realinhando rotas, a gente consiga resolver problemas que hoje a gente está tendo das crianças chegarem na escola, né? É como um exemplo. Então, sem dúvida, eu acho que abordamos aqui pontos bem importantes. Vocês trouxeram isso por escrito. E o que nós temos que fazer, presidente, é dar agora serenidade ao assunto, né, para poder que isso não demore mais um tempo. Basicamente é isso, e eu acho que a gente valeu a noite, né, pelas contribuições que aqui vieram. Obrigada. Cassiano, suas considerações finais. Eu quero agradecer mais uma vez o presidente da comissão, que entendeu a importância, né? No mesmo dia da reunião que o secretário não queria fazer audiência, nós protocolamos para fazer audiência, e ela aconteceu. Eu também queria deixar registrado aqui a baixa participação dos vereadores, né? De 23, a gente teve aqui a presença de 3. Né? Mas eu acredito que também tem outros compromissos, mas nós colocamos agora um pouco da responsabilidade, vereadora Paula, em vocês que são da comissão, para que consigam fazer essas emendas. Muitas coisas levantadas aqui pelo advogado, pelo associado da associação e pelo Edson, está nesse documento. Eu até tirei algumas cópias, né, se o pessoal quiser, está aqui nesse documento que nós protocolamos hoje. Então, eu agradeço a oportunidade e a estar à disposição para que a gente, de fato, tenha um táxi de lotação melhor, mas que também não impacte, né, no coletivo, para que os mais humildes paguem uma passagem maior. Então, obrigado, presidente. Uma boa noite a todos. Também as considerações finais do senhor Paulo César. Bom, sempre agradecendo o espaço e reforçando a participação do nosso sindicato do fretamento, que já faz também, com certeza, a gente pode não ter uma cobrança de tarifa presente nos nossos veículos, mas o nosso serviço ele opera 24 horas o dia, em todos os locais de Caxias, em todo o perímetro urbano, e alguns não estão, não sendo urbano. Por isso, eu acredito que a gente venha a somar muito nesse momento, nessa discussão da mobilidade urbana, do táxi lotação. Eu acho que tem espaço, sim, e pela nossa qualificação, a gente não entende realmente muito essa questão da pontuação, onde que a gente já opera, cada empresa aí com o seu número de veículos, com uma participação grande na mobilidade urbana de Caxias do Sul. Acreditamos que temos muito a somar, acreditamos que a participação dos atuais permissionários também é de grande valia, que deve ser ouvido, que tem seu espaço, mas nós do fretamento temos o nosso valor e temos o nosso espaço. E com certeza vamos ajudar muito para melhorar a mobilidade de Caxias do Sul. Meu boa noite a todos. Então, aqui representando a mesa, o Sidnei de Andrade, presidente interino da Associação Caxias de Táxi e Lotação, mas o representando hoje é o Jefferson, então nós passamos as considerações finais para o senhor. Entendo. Alô?
Alô? Entendo que foi de grande valia à noite, com os aclaramentos que se tornam necessários toda vez que é desenvolvido uma nova modalidade de transporte ou alteração de lei ou reorganização dos modais que já operam no município, como é o que acontece na presente licitação, que em breve terá o seu edital aí com suas regras lançadas. Agradeço a oportunidade mais uma vez, me coloco à disposição, né, reafirmo que estou fazendo oficialmente o protocolo das sugestões entregues em mão para o vereador Edi, presidente da comissão, né, e me coloco inteiramente à disposição para o que nós pudermos contribuir. Né. O objetivo de uma licitação pública é a melhor proposta para o município, não resta dúvida. Né? O direito público, ele tem a supremacia do interesse público em relação ao privado. Mas também, como disse o ex-vereador Edson Marchioro, tem que se ter condições de trabalho, como hoje, e é a situação que ele mesmo não tendo um conhecimento detalhado na operação, mas que quase pagam para trabalhar. Né? Ficam ainda hoje na iminência de, através de um processo regulador, licitatório, né, se lograrem vencedores, se participarem, e conseguir recompor uma atividade que nos últimos anos deixou de ser lucrativa em razão pela própria questão de definição legal. Renovo o que eu disse. Os veículos eles não conseguem trocar, vereadora. Eles querem trocar os veículos e não conseguem trocar. Quem perde com isso? Eles perdem, sim, mas quem mais perde é o usuário, que não tem à disposição dele um veículo novo, em condições. Né? Não que eles não estejam em condições, estão, pois são vistoriados, né? Mas mais modernos, com elevador para cadeirante, com requisitos de segurança que nos veículos mais novos têm, como ABS, como uma série de questões. Né? Então, esse é um dos tópicos da alteração, que se permita, né, que além deles operarem até a conclusão da licitação, conforme eu coloquei como aqui a situação de procurador, assim ele se identificou como procurador no documento, né, o senhor falou ali o doutor Hernani, ele se identificou como procurador aqui no documento, mas enfim, e que eles possam trocar de carros, se não um usado mais novo, né? Porque tomara que a licitação se conclua, mas imagina, vereadora, se ela não se conclui, em 2019, vamos dizer, e daqui a pouco esses carros estão com 15, 20 anos, o que vai ser da população? Isso é impositivo, sabe? Já que o contrato é nulo, em decorrência da nulidade da licitação de 99, mas a lei permitindo, o município, inclusive, fica resguardado de problemas futuros, e isso não dá um impedimento de que os usuários desfrutem de um veículo mais novo. Agradeço a todos, meu muito obrigado. Pois não, ex-vereador dessa casa, o senhor tem os minutos de considerações finais também. Não, é só para fazer, não sei se não me fiz entender. O doutor Hernani era procurador, não era procurador-geral. Ah, falei geral. É isso, procurador-geral é o chefe. Sim, é quem diz, está certo ou está errado, depois do parecer do procurador. É verdade, ele até carimba aqui o geral, eu me expressei mal. Isso, não, porque ele já está aposentado, é um grande batalhador da questão do transporte coletivo do município. Foi um servidor exemplar do município de Caxias do Sul, né? Ele iniciou como fiscal da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Na época eu fui secretário, ele era o chefe da fiscalização, uma pessoa de mais alto conhecimento em relação a esse assunto, né? E assim, não dá, eu ainda não perdi o cacuete de estar no poder público, sabe? Eu fiquei muito tempo no poder público. Eu fui secretário de Desenvolvimento Urbano, secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, secretário de Planejamento, eu não perdi o cacuete. Se eu tivesse na secretaria hoje, eu também não autorizaria colocar veículo novo. Eu também não. Né? Não pode autorizar agora,
Porque logo em seguida sai e eles vão ficar, se não participarem, não vencerem, vão ficar pendurados no pincel. Mas que autorizem trocar, não precisa ser novo, pode ser um pouco mais novo. Mas é que assim, ó, tem que resolver o novo processo licitatório, né? Isso é que tem que ser resolvido, senão vai ser empurrando com a barriga a vida inteira, o que não é bom para ninguém. Não é bom. Eles estão com 1 milhão e 200 mil quilômetros. Estão me falando aí que trocar o assoalho do micro-ônibus. Quer dizer, isso é brincadeira. Estão fazendo milagre. Estão fazendo milagre operando isso hoje. Só não largaram isto porque pegaram amor iniciaram esse trabalho e pegaram amor a esse tipo de transporte coletivo. Então, tem que ter um respeito para essas pessoas. Tem que ter o respeito. Agora, o respeito tem limite também de não colocá-los numa fria. De repente, dá certo a licitação, né? Assim, eu fui durante 2 anos conselheiro de transporte coletivo, 2 anos atrás, pela Sociedade de Engenharia e Arquitetura, no Conselho Municipal de Transportes. Aliás, tem alguém aqui do Conselho de Transportes? Vê alguém na audiência pública? Lamentável, lamentável, né? E os concessionários também têm um conselheiro, que é do Táxi Lotação e da Visat. Tinha que estar presente aqui, né? Tinha que estar presente aqui. Então, assim, ó, a gente tem que conseguir equilibrar paixão e razão, né? O coração e o cérebro. Seria bom que pudessem, né, autorizar a troca dos veículos. Não deve, porque isso aqui vai empurrar com a barriga de novo, né? Então eu ficava constrangido quando vi o cálculo tarifário feito pelos servidores da Secretaria e ter que botar a tarifa do transporte, do táxi lotação cada vez menor, cada vez a diferença ficando, né? Mas não era possível também fazer o reajuste porque os ônibus já estavam pagos. Quer dizer, não tinha mais a depreciação no cálculo, né? Então, a questão de ser ônibus, outra coisa que era bom colocar aqui, é idade média de frota. Não precisa exigir transporte ônibus 0 quilômetro, não precisa, né? Fixa lá 5 anos de idade média do consórcio, vai poder ter um ônibus 0 e outro de 10 anos, entende? E isso traz reflexo direto na questão da tarifa. Então, essas coisas que eu tenho receio, porque lamentavelmente um secretário que dá entrevista e diz que é opinião pessoal, que não é opinião técnica, quer dizer, pelo amor de Deus, Caxias já tem 500 mil habitantes, né? E ele dá opinião sem ouvir o qualificado corpo técnico que tem lá. Quer dizer, e não está aqui nem para ouvir, para aprender, que não é vergonha nenhuma a gente aprender, né? Aliás, a vida é boa porque cada dia que passa a gente aprende mais coisas quando participa das, né? Então é lamentável. Nessa lei tem que amarrar tudo que for possível, porque daquele mato lá não sai coelho. Não sai coelho. E tem que garantir prazos para as coisas, para responsabilizar, porque senão não vai sair. Fazem mais uma meia sola lá, que não é interessante. Não é interessante, tem que dar garantia mínima para quem vencer o processo licitatório, saber que vai poder investir, que vai ter lá seus 15 anos mais 15, seus 10 mais 10, né? Isso é bom para todo mundo. Dá garantia para a população que vai ter um serviço de qualidade. Então, é essas coisas, e agora é um momento, vocês podem até demorar um pouco mais, tá? Para amadurecer bem a Câmara de Vereadores, que é o poder que representa 100% da população, que é o poder legislativo, né? É o poder que mais representa a sociedade caxiense, a Câmara de Vereadores de Caxias. Que estão todos os segmentos, é uma eleição proporcional, né? Lá no Executivo está alguém que ganhou a eleição, mas que é de uma parte da população, né? Então, agora é a hora, tem que se debruçar bem nessa lei, nesse projeto de lei aqui, né? E colocar prazo, porque ele pode vetar, a Câmara pode derrubar o veto, ele pode arguir a incondicionalidade, ou seja, tá? Tem que botar prazo. Obrigado, desculpe abusar. Muito obrigado pelo convite. Nós temos aqui também o engenheiro Roberto Poloni da Volare, não sei se quer fazer uso da palavra por alguns minutos, representando então a Volare da Marco Polo. Então, eu fico daqui, perto do ex-vizinho de infância. Mas ao cumprimentar a mesa, a vereadora Paula,
amiga também de tempo, e os demais presentes. Mas, primeiro, eu queria colocar para vocês o seguinte: eu tenho participado de muitas audiências pelo Brasil afora sobre sistemas de mobilidade, questões de mobilidade urbana. Inclusive, até comentava com o Mosquen, fizemos há 6 anos atrás o primeiro simpósio de mobilidade urbana do Brasil pela SAE, Sociedade de Engenharia Automotiva, aqui em Caxias. Fizemos o primeiro, o segundo, o primeiro inclusive eu presidi ele pela SAE, o segundo, e esse evento foi levado para Curitiba e agora São Paulo. Ele é itinerante, São Paulo e Rio. Mas tivemos 400 pessoas presentes, né? Teve algumas pessoas evidentemente ligadas à Secretaria de Transporte de Caxias, pessoal de Porto Alegre, mas veio gente do Brasil inteiro, e é um tema extremamente bacana, interessante e oportuno. Mas, primeiro, eu gostei do que eu ouvi nessa audiência hoje, pela maturidade, como foi colocado todos os pontos aí. E a gente acompanha de perto os operadores atuais do sistema taxi-lotação em Caxias, que gostariam de se modernizar, mas estão presos a um sistema que não lhe permite uma melhoria. A indústria automotiva, e isso que eu estou colocando é a nível mundial, isso é colocado lá nos simpósios internacionais dos Estados Unidos. A grande preocupação que a indústria automotiva tem hoje é a geração dos desapegados. Hoje, exceto quem precisa mesmo de um veículo para se locomover, de um meio de locomoção, de um carro ou de uma moto, opta normalmente, eu digo que é mais coisa de engenheiro mecânico ter carro, né? Porque senão as pessoas hoje optam pelo seguinte: eu preciso ter a disponibilidade. A disponibilidade é o ponto número 1. Aonde eu vou morar, aonde eu vou trabalhar e que disponibilidade eu tenho de me locomover. O horário que isto é feito, se esses horários atendem à minha necessidade. A qualidade do serviço. Em pesquisa nenhuma a nível de Brasil, tarifa aparece em primeiro lugar. A sequência que eu estou dando é um estudo que a empresa fez a nível de Brasil, e já fizemos isso no Chile, já fizemos isso no Uruguai, e tem aparecido nessa linha. Então veja bem, isto define a minha qualidade de vida. Aonde eu posso morar, aonde eu posso trabalhar, como eu posso me locomover. E nós estamos falando o que então? Do direito das pessoas de irem e virem. Nós estamos falando de dar condições de qualidade de vida das pessoas. Porém, temos um sistema que quem opera quer melhorar e não tem conseguido isso. Hoje, e aí pela empresa que eu represento, passados 20 anos, o que se oferece hoje em termos de qualidade, de conforto, de acessibilidade. E quando a gente fala em acessibilidade, não é só a questão do ser fácil o acesso. Nós estamos falando em velocidade operacional, que é uma das grandes preocupações de uma Secretaria de Transporte. Como é que a cidade funciona, as tranqueiras que ela dá, dependendo do tipo de transporte que ela precise colocar. Nós temos o exemplo de um cadeirante e a situação, o tempo que precisa e tal. Essa questão de acessibilidade foi trazida, inclusive, para os veículos menores também, porque o quê? Isso impacta diretamente a velocidade operacional, porque uma cidade precisa andar, porque as pessoas precisam cumprir horário, porque elas têm compromisso. Então, é uma questão de respeito com as pessoas. E quando eu coloco essa geração dos desapegados, eu diria o seguinte, hoje é fácil ver jovens que pensam assim: eu vou morar aqui, vou alugar um apartamento porque eu estou próximo ali, porque tem um ponto de interesse. Ou é porque eu trabalho, ou é porque eu estudo, ou coisa assim. A proximidade. Comprar um imóvel é num outro momento, porque ele vive aquela geração do desapegado. Eu tenho que estar perto da onde eu preciso, onde é de meu interesse, e eu preciso ter acesso disponível. Então, também a questão que foi colocada, que tu colocasse, né? O senhor também colocou da rota que o veículo percorre, se em um determinado momento for definido e demonstrado por moradores, presidentes de bairros e tal, que definirem que isto é necessário, isso precisa acontecer, isso não pode ficar no campo da discussão eterna e as coisas não andam, e aí existe o desinteresse. Enquanto isso, o que acontece? Nós vemos uma cidade que não tem lugar para estacionar, as pessoas estão saindo do ônibus, do transporte coletivo,
por conta que está ficando difícil o negócio. Eu compro um carro e vou para qualquer lugar, tranco a cidade perde qualidade de vida, a cidade perde em arquitetura, inclusive, né? Aí eu estou o chão, mas afinal de contas eu me atrevo a falar, perde muito nisso. Então, um outro ponto que eu gostei é quando tu comentaste o seguinte: prazo. Prazo é importante. Para tudo que se faz tem prazo. Por que um programa desse não pode ser prazo se nós estamos falando o quê? Priorizar a qualidade de vida de quem? De quem mora nessa cidade, de quem precisa se locomover, dos nossos irmãos, dos nossos caxienses. Nós precisamos honrá-los e fazer com que isso aconteça logo. É muito tempo sem nada acontecer, e eu participo da SP Trans. A SP Trans é que gerencia o transporte de São Paulo, e seguido eu estou lá dentro da Secretaria de Transporte de São Paulo, e a gente participa, evidentemente que eu sou fabricante, mas ouvindo as necessidades que uma cidade daquele tamanho tem, que muitas vezes é o tamanho, um bairro é um tamanho de Caxias, mas as dificuldades que eles têm, que eles enfrentam, e como combinar esses vários bairros para que isso funcione, e uma tentativa de fazer isso acontecer. E às vezes assim, o quanto as coisas demoram para acontecer, e lá na frente, o que acaba acontecendo, é que foi falado lá no início. A ideia inicial era muito boa, com pequenos retoques aconteceria e funcionaria bem. Então, parabéns por comentar sobre prazo, parabéns pelos comentários que fizeram, e diria o seguinte: tomara que isso aconteça logo. O que depender da indústria, não só Caxias tem uma das maiores fábricas de ônibus do mundo, como em tecnologia, e que atende a vários países. Então, acho que esse não é um problema. As questões são outras, ok? Mas pensem bem uma coisa: essa geração dos desapegados estão ali fora clamando por qualidade. Isso é um ponto importante, que cada um faça um esforço para que isso aconteça logo. Obrigado. Obrigado a todos aí pela participação que tiveram aí. Quero dizer que a comissão, a partir de agora, vamos ter ainda muito trabalho pela frente. Quero dizer que a gente vai ainda atender a todos esses pedidos de vocês, foi feito hoje aqui. Quero dizer, se alguém tem mais alguma sugestão ainda que pode protocolar aqui na casa, né, Mosquen? Quero dizer também que nós vamos estar aí à disposição. Nós da comissão estaremos à disposição aí para nós tratar, então, sobre esse tema que a gente viu no dia de hoje, que é um tema bastante ainda complicado para nós chegar até um final, para nós colocar em votação um projeto desse tamanho, que impactua tanto a nossa cidade. Quero agradecer a participação de todos vocês, agradecer a participação de quem aí utilizou o tempo aí para falar sobre o projeto. Quero agradecer o pessoal da mesa, a todos aqui. Quero agradecer as pessoas que estão em casa, estão assistindo pela TV Câmara e também no Facebook da Câmara. Agradecer a participação de todos vocês. Obrigado mais uma vez ao nosso assessor Mosquen pelo trabalho que fez para essa reunião. Agradecemos então a todos que participaram de uma forma ou de outra. E desta forma, então, nós demos por encerrado então essa audiência de hoje. Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite. Muito bem, você acompanhou ao vivo pela TV Câmara Caxias, canal 16 da NET, também através das redes sociais da Câmara Municipal de Caxias do Sul, audiência pública promovida pela Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação da Câmara Municipal de Caxias do Sul, que debateu o projeto de lei número 4 de 2018, enviado pelo Executivo à Câmara de Vereadores. Projeto este que trata do serviço de taxilotação em Caxias do Sul. E esse projeto de lei, ele revoga a lei anterior, a lei número 5.051 de 1998. Por isso precisa ser analisada pela Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação e também pela comunidade. Por isso, a necessidade legal de ser realizada essa audiência pública, que você pode acompanhar ao vivo pela TV Câmara e também através das nossas redes sociais. Lembrando que a audiência foi conduzida pelo vereador Edi Carlos, do PSB, que é o presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação da Câmara Municipal de Caxias do Sul.
Lembrando também que nesta quinta-feira, às 19 horas, a partir das 8h30 da manhã, temos sessão ordinária, sessão que será transmitida também pela TV Câmara Caxias e também poderá ser acompanhada pelas redes sociais da Câmara Municipal de Caxias do Sul. E a partir das 19 horas, aqui do plenário da Câmara Municipal, teremos sessão solene em homenagem ao centenário do Exército Brasileiro em Caxias do Sul. Essa homenagem é aberta à comunidade, inicia às 19 horas aqui no plenário da Câmara, como eu falei anteriormente, e também será transmitida pela TV Câmara Caxias e pelas redes sociais. Lembrando que o Comando Militar do Sul será homenageado em razão dos 100 anos de presença do Exército Brasileiro aqui no município de Caxias do Sul. Muito bem, eu vou ficando por aqui, você segue com a nossa programação. Muito obrigado pela sua companhia. TV Câmara Caxias, cidadania que a gente vê.